Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Hoje é o dia de recapitularmos a lição 10 que estudamos durante essa semana, que teve por título O Evangelho e a Ressurreição. O texto que nós lemos para memorizar está em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O texto inspirado diz assim: suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. Agora temos uma mensagem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que os membros da igreja não irão manter o olhar fixo no Salvador crucificado e ressurgido, em quem se centraliza nossa esperança de vida eterna? Essa é nossa mensagem, nosso argumento, nossa doutrina, nossa advertência aos impenitentes, nosso encorajamento para os tristes, a esperança para todo crente. Cristo morreu por nós. Os discípulos pregaram, essa mensagem. Ali foi o Evangelho. E hoje também deve ser a nossa mensagem. Pregar a morte de Cristo, pregar que somos salvos através de Cristo e que Cristo suspenso na cruz foi o momento principal da sua vinda aqui na terra e naquele momento ele deu a vida por cada um de nós. O primeiro tópico falou sobre a encarnação, o momento ali que os anjos chegaram para os pastores de ovelha e proclamaram, que Cristo havia nascido, Jesus estava conosco, até o termo usado Emanuel, Deus conosco, e a notinha fala que com essas palavras, visões da glória preencheram a mente dos pastores que ouviram. O libertador chegou a Israel. Poder, exaltação e triunfo se associam à vinda dele. Mas o anjo deveria lembrar que Jesus nasceu em um local humilde, em uma manjedoura. O segundo tópico fala assim: uma vida perfeita. A vida de Cristo aqui na Terra, ele demonstrou como devemos nós vivermos, a vida toda dele foi um prenúncio de sua morte. Assim nós devemos viver, mostrando ao mundo que o nosso lar não é aqui, que estamos aqui de passagem, que o nosso alvo, o nosso ideal é morarmos com Jesus em uma terra melhor. Seu caráter era uma vida de obediência a todos os mandamentos de Deus e deveria ser um exemplo para todos os homens na terra. A obra de Cristo deve ser nosso exemplo. Estava continuamente fazendo o bem, no templo e nas sinagogas, nas ruas das cidades, no mercado, na oficina, à beira-mar e entre as colinas. Então, onde estivermos, o que estivermos fazendo, devemos estar mostrando Cristo ao mundo, fazendo boas ações, falando palavras bondosas de encorajamento e sempre que possível, encaminhar as pessoas a Cristo. Por onde quer que Cristo andasse, espalhavam bênção pelo caminho. Quantos que afirmavam crer nele têm aprendido suas lições de bondade eterna, piedade e amor altruísta? Então assim devemos nós, como representantes de Cristo aqui na terra, viver. O terceiro tópico da nossa lição diz que ele morreu pela humanidade. Ele morreu por nós. Suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. Se pudermos despertar na mente dos homens o interesse que os leve a fixar os olhos em Cristo, podemos nos afastar e pedir-lhes que apenas continue contemplando o Cordeiro de Deus. Então não é nós que a humanidade deve estar contemplando, está vendo, mas Cristo em nós, olhando para Jesus. Aquele cujo olhar está fixo em Jesus deixará tudo, morrerá para o egoísmo e crescerá em toda a palavra de Deus que é tão gloriosa e maravilhosamente exaltada em Cristo. O quarto tópico, ele ressuscitou. Que notícia maravilhosa, Maria chegou ali no sepulcro, viu a pedra retirada, se assustou um pouco, mas logo o anjo avisou para ela:
olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então ela saiu correndo para anunciar aos discípulos. Com convincente poder, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Aqui é citado 1 Coríntios 15, 13 a 20. O apóstolo Paulo conduziu a mente dos irmãos coríntios ao triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos adormecidos serão ressuscitados e viverão para sempre com o Senhor. Então, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? E essa deve ser a nossa alegria, deve ser também a nossa pregação. O quinto tópico conta que muitas pessoas viram a Jesus após a sua ressurreição. Aqui fala de alguns cristãos que estavam mortos e ali, no momento do terremoto, eles ressuscitaram. Fala também do centurião e aqueles soldados que estavam ali guardando a Jesus. E quando eles viram essas coisas, o grande terremoto, eles ficaram com um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Também fala que Cefas viu a Jesus. Depois também os 12 discípulos viram. E também foi visto por mais 500 irmãos. Tiago viu, segundo o texto aqui de 1 Coríntios, e também Paulo viu a Jesus. O que é prometido a todos os crentes fiéis? É prometido que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então é prometido que todos nós seremos transformados, tanto aqueles que estão vivos e que os que morreram em Cristo ressuscitarão para estar com Jesus nas mansões celestiais. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.